O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns aos outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão passado no molho. Então, Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, tu não podes me seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que tenhas me negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês que estão no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, sejam muito bem-vindos. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube Uma em Piedade. Reverendíssimo Padre Diego, que é pró-reitor para a evangelização aqui do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, que me dá a oportunidade de concelebrar. Todos, sem exceção, estamos na semana, a chamada Semana Maior, e nós estamos hoje na terça-feira. Ontem nós escutamos o Evangelho de João, no qual é apresentado Maria, que oferece e unge Jesus com uma boa quantidade de perfume, um perfume muito caro, e que gera em Judas Iscariotes uma inquietação que o leva a dizer: poderíamos pegar o dinheiro desse perfume e dar aos pobres? E a resposta de Jesus é: pobres
sempre os tereis convosco. Ainda que alguns entendam essa frase de maneira bem equivocada, dizendo, então a gente não precisa se preocupar em cuidar das pessoas, vejam o que a gente precisa se preocupar em escutar a Deus. E, na verdade, o que Jesus está dizendo é uma coisa bem simples, que, inclusive, no Evangelho de Marcos tem uma tradução também muito feliz, que quer significar exatamente o seguinte: se você tem pobre que precisa do seu apoio agora, você não precisa de esperar os 300 denários, ou os 300 reais, ou os 300 mil reais. O que você pode fazer, já pode fazer agora. Não é tão distante fazer alguma coisa para alguém. Você não precisa de tanto recurso para fazer alguma coisa por alguém, desde que você realmente queira. O que, na verdade, nós temos como problema no nosso tempo é que muitos não querem fazer nada e acham inúmeras desculpas para ficarem tal como estão. E há um benefício para muitos que o status de miséria de alguns permaneça. Não é esse o intuito de nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, ali se apresenta uma ignorância quanto ao que significa realmente seguir Jesus Cristo. E é claro que aqui hoje, no Evangelho que nós escutamos, não é essa conotação que quero dar, até porque alguns vão entender isso mais como um conteúdo político. E não é. É, na verdade, um conteúdo do que realmente significa para nós seguirmos ou não Jesus Cristo. Eu me farei entender. O gesto de Maria, irmã de Lázaro, é um gesto muito significativo de alguém que oferece aquilo que tem de melhor e maior àquele que nos ofereceu tudo. E hoje, na liturgia, nós temos no Evangelho de João, capítulo 13, dos versículos 21 até o 38. Sugiro lerem todo o trecho. Capítulo 13 do Evangelho de João, do 21 até o 38. Ainda que com os devidos cortes, a cena se delineia assim. Jesus diz que alguém o entregará, os discípulos ficam muito inquietos, querem saber quem é. Logo, dentro do coração de cada discípulo existia a tendência de querer entregar Jesus ou uma incerteza quanto à sua fidelidade. Para ficar mais claro, é quando nós fazemos uma pergunta para alguém assim, os maridos sabem bem o que é isso. Que ligação é essa de fulana? Fulana? Ela mandou tal mensagem. Quando não tem nenhum problema, o que está falando aí? Agora, quando tem, fulana que não sei o quê, daí começa a inventar as desculpas porque tem uma certa insegurança. Existem muitos memes na internet quanto a isso. É aquela coisa, você não precisa fazer perguntas muito difíceis. Para alguém que tem a consciência pesada, uma pergunta simples já desarma. Todos nós sabemos bem o que é isso. Os discípulos tinham uma certa inconstância quanto à sua fidelidade. Não tinham tanta certeza assim se ficariam com Jesus há tanto tempo e por tanto tempo. Alguém vai me trair, alguém me entregará. E a resposta é simples: quem vai entregá-lo? É aquele a quem eu der um pedaço de pão passado no molho. Esse gesto, ele é muito importante, muito significativo. Porque, sabem aquela tradição que nós temos, tipo assim, quando temos um aniversário, e no aniversário nós perguntamos, quem vai receber o primeiro pedaço de bolo? E essa brincadeira boba, às vezes, dá a entender de que a pessoa é a mais importante para aquele que está partindo o bolo. É um pouco disso. Quem vai me trair é aquele que vai receber a honraria desse momento. Aquele que vai ser reconhecido com um gesto de veneração, de respeito, de consideração, de reconhecimento. Mas esse que recebe esse gesto tem uma atitude simples. Se levanta e vai embora. Sai. Quando saímos de uma sala, nós damos as costas para aqueles que ali estão. Quando viramos as costas para alguém que nos interpela, nós estamos cortando toda a comunicação. O gesto de alguém nos dar as costas, quando falamos com ela, além de ser um gesto de extremo desrespeito,
também significa um ato de profunda desconsideração. Então, nessa cena, Jesus faz um gesto de reverência e de consideração para com Judas, e Judas lhe apresenta as costas, a desconsideração, o desrespeito. Muito interessante isso, porque vai ser dito que era noite. Era noite não porque simplesmente estava com a ausência da luz do sol. Era noite não só porque simplesmente Jesus estava para ser entregue. Era noite porque ali Judas rompe a sua capacidade de olhar para quem realmente é a luz de todo homem. Ele corta a sua visão com Jesus. Ele vira as costas da luz para a escuridão. E daí então o caminho de Judas é todo de escuridão. Porque além da desconsideração a nosso Senhor Jesus Cristo, ele também, mais à frente, taremos na tradição aquilo que é o desfecho de sua vida. Por perder-se completamente de seu Senhor e não querer voltar atrás, não converter-se, tira a própria vida. Mas aqui também há algo interessante que eu gostaria de apresentar e continuar no desenvolvimento do texto, porque é muito significativo. Os discípulos começam então a dizer que estarão com Jesus. Pedro é um deles, e Pedro é um dos que possivelmente se questionou: será que serei eu quem entregarei Jesus? Serei eu? Ora, como já disse, há uma inconstância dentro de Pedro. Será que também não era o desejo de Pedro fazer como Judas? Virar as costas e ir embora? Nós não viramos as costas às pessoas somente quando fazemos esse gesto. Nós viramos as costas às pessoas quando as desconsideramos, quando não levamos em consideração sua integridade. Nós viramos as costas a tantos que não nos agradam, não é verdade? Basta olharmos, andarmos nas ruas. Quando encontramos alguém que não queremos muito trocar a palavra, se não podemos passar pela outra calçada, nós temos alguma coisa que nos chama atenção exatamente no momento que aquela pessoa cruza por nós. Quem nunca fez isso? É porque não queremos uma comunicação com aquilo. Virar as costas não é somente um gesto, é um modo de viver. Não é à toa que existe aquele ditado: fulano me deu as costas quando eu mais precisei, ainda que estivesse à minha frente. Pedro diz: eu vou aonde o Senhor for. E Jesus responde só uma coisa: antes que o galo cante, me negará 3 vezes. Por quê? No coração também de Pedro, essa inconstância existe. Mas não só na de Pedro. Tenhamos atenção. No nosso também. No nosso também. Achamos inúmeras desculpas para não olharmos o gesto de maior consideração que o Senhor nosso Deus tem para conosco. O maior. E que por ser tão constante, passa a ser banal. Qual é esse gesto? Uma coisa simples. Hoje, à meia-noite, todos nós teremos mais 24 horas. Amanhã, teremos todo um horizonte à nossa frente. Ainda hoje, vejam, até daqui umas 4 horas, nós ainda temos a luz do sol para fazermos muitas coisas. Aqueles que aqui passeiam poderão rever sua vida, poderão fazer ligações, poderão lembrar de tantos. Aqueles que estão no trabalho poderão correr atrás e, quem sabe, salvar o dia, fechando um bom contrato, fazendo uma boa venda, reconquistando um cliente, conseguindo fazer com que a criança aprenda aquilo que durante tanto tempo ela teve dificuldade. Temos ainda tempo.
A todo instante temos sempre uma nova oportunidade. E cada oportunidade, cada momento será marcado por esse gesto constante de nos oferecer o pão passado no molho ou um pedaço de uma nova oportunidade, um pedaço de bolo, o primeiro. Todos receberemos. E esse momento poderá ser marcado por permanecer com nosso Senhor Jesus Cristo, e o permanecer com Ele significa estar todos os dias atentos ao que Ele diz, e o gesto que Ele nos ensina, que antecedeu essa cena do Evangelho de João capítulo 13, é aquela: amai-vos como eu vos amo. Qual é a medida do amor dele? É a medida, inclusive, de oferecer a nós o melhor e receber de nós as costas, como recebeu de Judas. É o gesto expresso na entrega da cruz, que tantos falam, que está em tantos lugares, inclusive nos nossos órgãos públicos, onde a omissão quanto à responsabilidade básica com o princípio de respeito à dignidade humana, muitas vezes dá lugar ao interesse mesquinho de alguns que se dão o direito de manipular o que não é seu em favor de si próprio, como a corrupção. O gesto da cruz, que pode, inclusive, marcar um momento de devoção quando passamos na frente da igreja, mas não marca o nosso gesto de devoção quando olhamos para alguém. Me lembro uma cena de Bibi Ferreira, já falecida, citando um poema da mão, que a mão pode fazer tantas coisas, e ela, de maneira sublime ao fazer essa citação, ela faz o em nome do Pai, mas ao mesmo tempo, logo a seguir, ela faz um gesto de rejeição. Porque muitos que olham para nosso Senhor Jesus Cristo, que têm dentro de si essa inconstância que pode ser nossa e propriamente nossa, cedem à tentação de, como Judas, lembrar-se do gesto de entrega do Senhor traçado na cruz, mas imediatamente oferecem a rejeição àqueles que se colocam à sua frente. No tempo presente, nesta sexta-feira, nesta terça-feira santa da Semana Santa, eu gostaria de fazer uma pergunta bem simples. Maria ofereceu perfume caro, como um gesto de quem oferece tudo de si. O Senhor ofereceu a nós tudo de si como um pedaço de pão passado no molho, num gesto de honraria e de reconhecimento, de veneração ao seu traidor. Nós oferecemos a Ele o quê? O que nós realmente oferecemos a Ele? Será que é o que realmente temos de mais importante? Nós mesmos? Será?